Oi, oi, gente. Então, agora nós vamos fazer o tapete. O tapete você pode usar tanto, né? Vai usar o mesmo para pia como para o vaso. Olha como que ele ficou. O tapete, ele ficou medindo 68 de comprimento e 44 de largura. Que nem eu expliquei já lá quando a gente fez a tampa do vaso, né? Para o jogo com 3 peças, a tampa do vaso e 2 tapetes desse daqui, nós gastamos 1,1 kg de barbantes, tá bom? Então, olha, aqui, ó, para esse eu vou continuar usando o barbante vermelho, né? O mesmo que eu usei já lá para fazer a nossa tampa do vaso. Vou usar o verde bandeira, né? Que acho que vamos fazer os tapetinhos, né? Das nossas cores do Natal. Aqui, ó, gente, a folhinha, para não ficar o sino e a folha da mesma cor, então eu tô usando esse daqui, ó, que é o verde musgo. Só para para não ficar muito parecido, né? Senão não ia nem parecer que era um sino e uma folha. E a cerejinha aqui, né, que nós vamos fazer com vermelho, tá bom? Então nós vamos iniciar agora, deixa eu tirar esse aqui pro lado. Nós vamos iniciar agora o nosso tapete com 62 correntinhas. Vamos começar ele com o barbante vermelho, tá bom? Então, eu vou dar aqui a minha laçadinha inicial, né? Eu faço o meu nozinho, tá bom? Vamos fazer, então, as correntinhas. Gente, se caso você quiser fazer o teu mais largo ou precisar que ele seja mais estreito, ele é múltiplo de 5, então, para ficar maior, você vai aumentar 5 correntinhas. Para ficar menor, você diminui 5 correntinhas, tá bom? Eu fiz esse tamanho porque ele não ficou nem pequenininho e nem muito grande, né? Então, ele dá bem para um banheiro assim, um tamanho mediano. 1, 2, 3, ó, fazendo, né, as correntinhas não muito presas, né, não muito fechadas. Então, eu vou fazer as minhas correntinhas aqui e eu já volto com vocês. Eu esqueci de falar para vocês, eu vou continuar usando a minha agulha 3,5, tá? Daí a tesourinha, né, para cortar o fio, né, fazer os arremates e a agulha de tapeceiro, tá bom? Eu vou explicar bem certinho para vocês aqui o início, porque esse tapete, gente, ele é super fácil. Tanto que esse jogo de banheiro, né, para vocês verem, ele ficou bem econômico, dá para fazer. Ele é econômico, bonito, né? Dá para fazer e vender bastante nesse Natal, tá bom, gente? Olha, então aqui você vai laçar o teu fio e fazer um ponto alto na 7ª correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª correntinha, você faz o teu ponto alto, certo? Na seguinte, você faz um ponto alto e mais um ponto alto na correntinha seguinte, né? Do mesmo jeito que na tampa do vaso, né, onde nós fizemos a barba, né, do Papai Noel e o cabelo, nós fizemos com bloquinhos de 3 pontos altos, então o tapete vai ficar igual, né, para ser igual à tampa, 3 bloquinhos com 3 pontos altos, tá bom? Você faz 2 correntinhas, pula 2 correntinhas aqui da base e na terceira você faz o teu ponto alto, certo? Vai fazer, né, o teu bloquinho com 3 pontos altos, um para cada correntinha, tá bom, gente? Cuidado para não colocar ponto alto na mesma correntinha, porque daí você vai estar aumentando o teu trabalho, e não é isso que a gente quer. Ó, certo? Então, você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e pula 2 correntinhas de base, 3 pontos altos. 2 correntinhas, pula 2 correntinhas da base e faz 3 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha. Olha, então ele vai ficar assim. Nós vamos fazer assim até aqui o final. Aqui no último ponto, eu volto com vocês. Então, aqui, ó, tô no último bloquinho aqui. Então, gente, ó, do mesmo jeito que nós iniciamos a nossa carreira com espaço, nós vamos também finalizar ela com espaço, certo? Então, você faz os teus 2 correntinhas e aqui, ó, sobraram 3 correntinhas, certo?
Na última correntinha, você faz o teu ponto alto. Se caso o teu não sobrou 3 correntinhas, faltou, se ele tiver tiver dado mais do que 3 correntinhas, né? Olha, quer ver, ó? O meu deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, deu 11 bloquinhos com 3 pontos altos. Então, conta aí o teu, tá? Se tiver dado errado, né? Você tá ainda no início, dá pra arrumar o trabalho, tá? Dá pra desmanchar e arrumar, tá bom? Então, fizemos aqui. O próximo, nós vamos subir as 3 correntinhas para fazer o nosso primeiro ponto alto, certo? Vamos virar o nosso trabalho. E aqui, ó, dentro do espaço, nós vamos fazer mais dois pontos altos. Olha, assim, ó, tá vendo? Você vai fazer, então, vai subir um ponto alto e no espaço, 2 pontos altos. Faz as tuas 2 correntinhas, pula o bloquinho e dentro do espaço, você vai fazer 3 pontos altos. Olha. Você vai fazer as tuas 2 correntinhas de separação e vai direto lá no espaço e faz teus 2 pontos altos, 3 pontos altos, certo? Olha, vai ficando assim: 3 pontos altos, 2 correntinhas, pula para o próximo espaço e faz 3 pontos altos. Eu vou fazer até o final da carreira, tá bom? E já voltamos. Olha, gente, então eu cheguei aqui, ó, no meu último, aqui, né, no penúltimo espaço, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer as 2 correntinhas de espaço. Dentro aqui do espaço da ponta, você vai fazer 2 pontos altos, certo? 2. E daí, gente, para o nosso trabalho não subir torto, do mesmo jeito que aqui, ó, nós subimos e fica na ponta, ponto alto sobre ponto alto, né? Aqui no final, nós também vamos fazer isso, nós vamos prender o nosso ponto alto, nós não vamos deixar ele solto dentro da argola, igual nós estamos fazendo ao longo da carreira, tá? Para que a nossa peça siga reta, tá bom? Então, aqui, ó, você vai pegar na correntinha, você usou 2 correntinhas, aqui na terceira correntinha, ou, ó, de cima para baixo, 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, você vai fazer o teu ponto alto. Ó, que daí ele vai subir assim, retinho. Aqui, olha, nós iniciamos essa daqui com espaço, essa daqui com bloquinhos de ponto alto. Então, a próxima nós vamos, né, iniciar com espaços. O certo seria fazer 5 correntinhas. Se você tem o ponto mais apertado, você pode fazer 5, tá? Como o meu ponto, ele não é nem muito solto e nem apertado, e eu quero que ele fique o quadradinho perfeito, né? Para fazer aqui, então eu vou subir 4 correntinhas, com o ponto não muito apertado e nem muito solto, tá bom? Eu vou subir 4 correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou aqui dentro do espaço e faço os meus 3 pontos altos. Porque daí aqui, ó, quando a gente fizer aqui a próxima carreira, que nós vamos prender o nosso ponto aqui, olha, gente, deixa eu mostrar para vocês. Quando nós vamos prender o nosso ponto aqui, no espaço, ele não vai ficar sobrando. Ele vai ficar... Ele vai ficar aqui, ó, certinho, tá? Ele não vai ficar uma argola, um círculo para fora do tapete. Ele vai manter o tapete reto, tá bom? Mas quem quiser fazer 5 correntinhas, pode fazer, tá bom, gente? Isso é a critério de cada um. Então, vamos fazer as nossas 2 correntinhas e já vamos direto para o próximo espaço
e vamos fazer os nossos 3 pontos altos, certo? Eu vou finalizar mais essa carreira com vocês e começar a próxima, e daí, né, eu vou explicar para vocês como chegar até o final. O meu tapete, gente, que nem eu falei ali no começo, ele ficou com 68 de comprimento, né, por 44 de largura. Para ele ficar com esse tamanho, eu fiz 39 carreiras, porque assim, do mesmo jeito que nós iniciamos com essa carreira aqui aberta, para dar certo depois, para a gente fazer o bico e ficar igual dos dois lados, né, nas 4 pontas, então você também tem que, a última carreira que você fizer tem que ser assim, tá? Tem que ser aberta na ponta também, não pode terminar com o bloco de pontos altos. Você tem que iniciar com ele, com o espaço, e finalizar lá em cima a última carreira com o espaço. Eu fiz com 39 carreiras. Você pode fazer com mais carreiras, né? Se você quiser ele mais comprido, você pode fazer com menos, se quiser ele mais curto, né? Aí fica a teu critério, desde que ele inicie e termine com essas argolinhas para a gente poder depois fazer as nossas carreiras de acabamento, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui até o final e já voltamos. Então, aqui, ó, gente, já fiz aqui o meu último bloquinho, fiz minhas 2 correntinhas e aqui eu vou fazer o meu ponto alto em cima, né, do último ponto alto, né, que é onde eu subi as correntinhas da carreira anterior. A partir de agora, eu vou subir somente 2 correntinhas, tá? Eu não vou mais subir 3 correntinhas para fazer o meu ponto alto, porque eu acho que ele fica justinho a altura de um ponto alto, certo? Pelo tamanho que eu faço as minhas correntinhas, para que o trabalho, né, continue retinho, tá bom? Mas quem tem o costume, gente, já aviso, de subir 3 correntinhas, faça ao seu modo. Se você vê que aqui ele fica meio que sobrando para fora, que o teu trabalho não tá reto, então você diminui uma correntinha. Então, eu fiz aqui as minhas 2 correntinhas e dentro do espaço, fiz os 2 pontos altos. Vou fazer as 2 correntinhas, pular aqui o meu bloquinho e vou dentro do espaço fazer meus 3 pontos altos. Olha, certo? Exatamente como eu fiz nessa carreira aqui. 2 correntinhas e vou já aqui para o próximo espaço e faço meus 3 pontos altos. Agora, gente, ele vai ser somente repetição até o final, a altura que você quer que fique o teu tapete, tá? Então, só lembrando que uma carreira ele inicia com o espaço e termina com o espaço. Na próxima, ele inicia com o bloquinho com 3 pontos altos e termina do mesmo jeito que ele inicia, ele termina. E você vai fazer aí, se você quiser o teu tapete assim, mais ou menos o tamanho que ficou o meu, você faz as 39 carreiras. Nós já fizemos 1, 2, 3 e iniciamos a quarta. Eu vou até completar, porque eu quero que ele fique igual a esse daqui para fazer o jogo, né? Então, eu vou fazer no total, né, contando com essas que eu já fiz, 39 carreiras. Então, eu vou fazer o meu até o final, lembrando que a última carreira tem que ser aberta, porque os 4 cantos do tapete tem que ficar iguais para dar certo o nosso acabamento, tá bom? Então, eu vou até o final e daí eu volto com vocês para nós iniciarmos o nosso acabamento e depois vamos fazer as peças que nós vamos anexar ao tapete, tá bom? Então, aqui, gente, ó, fiz as minhas 39 carreiras. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. O meu, aqui, ó, agora nós vamos fazer, né, as carreiras circulares, né, que são o nosso acabamento. Então, aqui, sem o acabamento, ó, ele tá com 55 de comprimento por 34 de largura, tá bom?
Então, aqui, gente, ó, nós terminamos, né? Nós estamos com o tapete do lado direito, porque aqui, ó, a nossa carreirinha, né, inicial, ela tá com as correntinhas voltadas para frente, certo? Então, nós estamos do lado direito, ó, o lado direito do nosso tapete, né? O teu, independente de você ter feito a mesma quantidade de carreiras que eu, feito mais ou menos, como nós começamos e terminamos em número ímpar, né? Começamos e terminamos com com a abertura, né? Com o bloquinho aberto na carreira no início, né? Da carreira. Então, ele vai terminar em número ímpar, né? Você vai fazer que nem eu fiz 39, mas eu poderia ter feito 41, 51, né? 37 e assim por diante. Então, ele vai terminar, você tem que terminar o teu do lado direito, tá bom? Aqui, ó, nós vamos fazer um ponto, vira ele, olha. Eu vou virar o meu tapete na lateral, não vou virar do avesso, ó. Ele tá aqui, né? É o direito dele, é onde eu terminei. Eu vou só virar a lateral dele. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou caminhar até aqui esse espaço. Esse espaço aberto aqui, eu vou deixar para fazer depois no final da minha volta, tá bom? Então, olha aqui, ó, eu fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, aonde eu tenho minha carreira de pontos altos e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, caminhei aqui para dentro. Aqui eu vou subir 3 correntinhas e mais um ponto alto. Ó, eu tô na lateral, tá bom, gente? Não se percam aí. Tá vendo? Ó, eu estou na lateral do meu tapete, tá? Onde nós temos os espaços, nós vamos fazer também 2 pontos altos. Olha. Aqui onde nós temos a carreira, né, com os bloquinhos, vamos fazer 2 pontos altos. Dentro, né, pegando pela alça do nosso ponto alto. Onde nós temos aqui o encontro das carreiras, nós não vamos fazer ponto, nós vamos fazer ponto somente entre as carreiras, ou seja, dentro dos espaços abertos e em cima dos pontos altos, tá bom? Nós vamos fazer 2 pontos altos para cada espaço aberto, ó, 2 pontos altos e 2 pontos altos para cada carreira de ponto alto. Vai ficar assim, tá bom? Eu vou fazer aqui, ó, até o final, até aqui, esse último bloco. Daí eu volto pra gente fazer aqui a curva. Vou arrematar esse meu fio e volto pra gente fazer a curva. Então, aqui, ó, gente, terminei a minha carreira. Aqui, ó, eu não iniciei, né, na curva, eu iniciei em cima da carreira seguinte, e aqui eu finalizei em cima da penúltima carreira, não fiz a curva. Nesse espaço entre a penúltima carreira e aqui a segunda carreira, no caso, deu 74 pontos. Então, se você fez 39 carreiras igual, né, eu fiz, o teu tem que ter aqui na lateral 74 pontos, tá bom? Aqui na curva, gente, nós vamos fazer desse jeito nos 4 cantos, tá bom? Nós vamos fazer 7 pontos altos. Ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, tá aqui, ó. Eu fiz aqui no meu cantinho, olha, aqui para vocês verem, eu fiz 7 pontos altos, tá? Vamos agora aqui para a carreira que nós iniciamos. Aqui nós vamos fazer um ponto para cada ponto. Então, onde tem os bloquinhos de 3 pontos altos, você vai fazer um ponto alto para cada ponto alto,
certo? Olha. E onde você tem os bloquinhos, onde você tem as correntinhas, você vai fazer dentro 2 pontos altos. Ó, 3 pontos altos, né, na base, vamos fazer 3 pontos altos aqui. Um ponto para cada ponto da base. Assim, olha, tá vendo? Teu trabalho vai ficando retinho. E onde nós temos os espaços abertos, né, que são onde nós fizemos as nossas correntinhas, nós vamos fazer 2 pontos altos. E desse jeito, gente, nós vamos fazer dos dois lados, tá? Desse lado aqui e aqui quando chegarmos nesse lado também, vai ser um ponto alto para cada ponto alto e 2 pontos altos aqui dentro da correntinha. Então, agora nós vamos fazer toda a nossa volta, tá? Então, eu vou terminar de fazer essa minha carreira. Aqui na curva, né? Os 4 cantos, eles vão ter 7 pontos altos aqui dentro. Aqui vai ser 2 pontos altos para cada, 2 pontos altos para cada carreira de ponto alto e 2 pontos altos dentro do espaço. Aqui na curva, 7 pontos altos. E aqui, novamente, ponto para cada ponto. Um ponto para cada ponto alto e 2 pontos dentro de cada espaço de correntinhas, tá bom? Vamos fazer toda a nossa volta até chegar aqui. Aqui, nossa curva, 6 pontos altos e fechamos com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Então, terminamos, né, toda a nossa volta aqui com pontos altos. Agora, nós vamos fazer a nossa carreira de acabamento. Então, eu quero só explicar uma coisa para vocês. Assim, nós queremos que o nosso acabamento, que ele fique assim, certo? Que aqui na curva, ele dê certinho o motivo na curva, para ele ficar, né, assim, certinho, certo? Aqui, ó, né, em todos os cantos. Então, o que que nós vamos fazer? Eu já contei os meus pontos, né? Que deu 74 pontos, né, aqui na lateral, certo? Como nós já havíamos contado antes. Deixa eu vir aqui para minha outra lateral. A outra lateral, né, automaticamente ela tem a mesma quantidade de pontos. As duas laterais são iguais. Então, para dar certo, né, nós vamos fazer o mesmo acabamento que nós fizemos na nossa capa da tampa do vaso, né? Então, eu vou só iniciar aqui, né, para vocês relembrarem. Então, eu vou subir as 2 correntinhas para fazer o meu primeiro ponto baixo. Não pega aqui na curva, é o primeiro ponto, né, que nós iniciamos fora da curva. Então, vamos fazer mais 6 pontos baixos. Ó, 3, contando com a correntinha, foram 3 pontos, um total de 7, né? Sem as correntinhas, mais 6. Então, 4, 5. Ó, e vamos fazer uma argola com 7 correntinhas. Ó, fiz aqui minhas 7 correntinhas e vamos pular aqui na base 5 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, eu vou fazer o meu ponto baixo, né? E vou iniciar novamente aqui os meus 5 pontos baixos. Então, se o teu tiver dado 74 pontos na lateral, igual deu o meu, né? Se você fez a mesma quantidade de pontos, é para dar. Então, a nossa divisão vai ser assim, para que ele dê certo, porque ele tem que chegar, nós temos que chegar com os 7 pontos baixos, o último ponto, aqui no último ponto, antes da curva, certo? Antes desse motivo da curva aqui que nós fizemos dentro do espaço da curva. Para ele dar certo, por 5 vezes, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Porque aqui ele finalizou
com 2 pontos para fazer os pontos baixos. E eu preciso de mais 5, né? Então, por 5 vezes nós vamos fazer. Então, você conta os teus pontos para ver se dá certo igual o meu. Se o teu faltar mais, né, você tem que ajustar, ou menos você tem que ajustar também, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou fazer o minha primeira diminuição, meu primeiro aumento, no caso, né, para poder aumentar a quantidade de pontos aqui. Então, como que eu vou fazer, ó? Eu fiz o primeiro ponto baixo, faço o segundo. Aqui pelo meio, eu faço, ó, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6 e 7. Então, eu fiz aqui meu primeiro aumento. Nós temos que ter 5, certo? Vamos fazer as 7 correntinhas. Ó, fiz aqui as 7 correntinhas. E aqui vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, vou fazer o meu ponto baixo. Olha, aqui nesse próximo, eu não vou fazer aumento, porque eu não preciso fazer, basta que ele fique com 5 aumentos, né? Não importa se você vai fazer um do lado do outro, né, ou não. Eu nesse daqui não vou fazer, vou deixar esse normal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e as minhas correntinhas, certo? Ó, já fiz 4, 5, 6, 7. Vou pular os 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, vou fazer o meu ponto baixo. Agora, nesse daqui, eu vou fazer mais um aumento. Então, fiz um ponto baixo, 2, 3, 4. Aqui, vou fazer o meu aumento, certo? Opa, 5, 6, 7. Então, eu já fiz 2 aumentos e preciso de mais 3, né? Então, olha, vou fazer as 7 correntinhas de separação. Vou pular os 5 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E já vou aqui para o próximo e faço o meu aumento. O meu primeiro ponto baixo. Aqui, como o meu espaço tá curto, provavelmente vai caber só mais 3, né? Partes com ponto baixo. Então, eu vou fazer os meus 3 últimos aumentos nesses 3 que vão restar, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer mais um aumento. Ó, já fiz aqui 3 pontos baixos. 4, 5, 6 e 7. Vou fazer as correntinhas. Pulei meus 5 pontos. No sexto ponto, já faço o meu ponto baixo. Então, agora eu preciso ainda de 2 aumentos, né? Então, eu vou fazer aqui mais um aumento. Ó, fiz 4 pontos baixos, aqui já faço meu aumento, 5, 6 e 7. Vou fazer as minhas correntinhas de separação. A minha argola, né? E vou pular os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, já faço o meu ponto baixo. Aqui no próximo ponto, já faço o meu aumento. Então, já fiz 3, 4, 5, 6 e 7. E cheguei aqui exatamente no último ponto da carreira. Olha aqui, ó, tá vendo? O último ponto antes da minha curva, certo? Aqui na curva, nós vamos fazer uma argola com 9 correntinhas, tá? Nas 4 curvas, nós vamos fazer exatamente desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 correntinhas. E vamos fazer o nosso ponto baixo, assim como nós fizemos aqui no primeiro ponto fora da curva, nós vamos fazer o primeiro ponto baixo aqui no primeiro ponto fora da curva, tá bom? Faz aqui então o teu primeiro
ponto baixo. Então, aqui, ó, gente, nessa minha parte de cima aqui, deu um total de 54 pontos. Então, do mesmo jeito que nós fizemos aqui na lateral, nós temos que ajustar para dar certo, né, aqui no final, para chegar, né, deixar a curva livre para fazer somente as 9 correntinhas da curva. Então, aqui, como que eu vou fazer? Eu contei aqui o meu com 54 pontos, ele ficou faltando apenas um ponto para dar certo aqui os 7 pontos no final. Então, aqui no meio, eu vou fazer esse meu um ponto que tá faltando, tá? Então, nós vamos fazer igual nós fizemos ali na nossa lateral, certo? Ó, os 7 pontos baixos, né? Aqui, ó, fiz aqui meus 7 pontos baixos. Vou fazer as minhas 7 correntinhas, né? Que vão ser a minha argola. Pulo os 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto já faço o meu primeiro ponto baixo, né? Faço mais 7 pontos baixos, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? As minhas 7 correntinhas. No sexto ponto, o meu ponto baixo. E aqui eu vou fazer o aumento que eu preciso, tá? Porque nessa lateral aqui, né, desse lado, eu preciso somente de um aumento. Então, eu fiz aqui, ó, 4, né? O quinto já vou fazer no mesmo, sexto e sétimo. Então, já fiz aqui o meu aumento, né? Vou fazer as 7 correntinhas. No sexto ponto, já faço o meu primeiro ponto baixo. E vou fazer mais 6, né? Vou completar os meus 7 pontos. Faço as 7 correntinhas, ó, 3, 6, 7, agora 3, 4, 5, 6, 7. Pulo meus pontos de base e no sexto ponto faço o meu ponto baixo. Olha, e aqui cheguei certinho no meu último ponto antes da curva, é onde eu fiz o meu último ponto baixo. E aqui vou fazer as 9 correntinhas da nossa curva. E, igual do outro lado, eu vou colocar o primeiro ponto baixo aqui no primeiro ponto depois da curva. Certo, gente? Então, eu acho que deu para entender bem, né? Faça a contagem aqui na tua outra lateral para garantir que tá certinho. Faça a divisão igual nós fizemos. Se precisar aumentar 1, 2, 3 pontos, faça o teu aumento. Se caso, no teu caso, precisar diminuir pontos, então aqui onde você faz a argola, eu preciso diminuir um ponto. Então, aqui, em uma das argolas, ao invés de você pular 5 pontos, você pula 6, certo? Daí você fez uma diminuição, tá bom? Então, vamos fazer aqui toda a nossa volta, lembrando que na curva são 9 correntinhas, né? Nas duas curvas, e daí nós voltamos para nossa próxima carreira do nosso acabamento. Então, aqui, ó, finalizamos já toda a nossa volta, certo? E eu fechei aqui com ponto baixíssimo na nossa correntinha que nós fizemos, né, no início da nossa volta aqui na lateral. Vamos caminhar, ó, eu fiz a corrente aqui, né, finalizei aqui na primeira, né, que seria o primeiro ponto baixo. Vamos caminhar com ponto baixíssimo no segundo e vamos chegar até o terceiro. Ó, estamos aqui
no nosso terceiro ponto baixo. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou inserir a agulha no mesmo lugar e fazer um ponto baixo, certo? No seguinte, um ponto baixo e no próximo, mais um ponto baixo. Então, vamos fazer aqui 3 pontos baixos. Então, aqui, ó, sem correntinha de espaço, sem nada, nós vamos direto para fazer os pontos dentro da argola. Então, você laça o teu fio e aqui, ó, dentro da argola, nós vamos fazer 9 pontos altos. Já fiz o meu primeiro, segundo, terceiro, aqui, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fizemos aqui, então, nossos 9 pontos altos. Sem correntinha, nós vamos pular o primeiro ponto, vamos pular o segundo, no terceiro ponto, nós vamos fazer o nosso ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo, e no seguinte, um ponto baixo. E, novamente, nós vamos, sem correntinha de espaço, para a nossa próxima argola, fazer mais 9 pontos altos dentro da nossa argola, certo? Então, vamos fazer aqui, ó, já fiz 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, tá vendo? Então, nós vamos seguir assim até aqui a nossa curva, tá bom? Até aqui, aqui onde nós fizemos, né, os nossos últimos 7 pontos baixos, nós vamos fazer 3 pontos baixos, igual nós fizemos aqui no início, tá bom? E eu volto aqui na curva com vocês. Só recapitulando, né? Onde tem os pontos baixos, você vai fazer no terceiro ponto um ponto baixo, no seguinte e no seguinte, 3 pontos baixos. E já vai direto para a curva e faz 9 pontos altos dentro da curva, tá bom? Então, vamos fazer até chegar aqui na curva, daí nós voltamos para fazer a curva. Olha, então, chegamos aqui na nossa curva, tá? Fiz aqui os meus 3 pontos baixos, né? E agora, aqui na curva, nós vamos fazer 15 pontos altos, também sem correntinha de separação, tá bom, gente? Vamos fazer os nossos 15 pontos altos, para que a nossa curva, né, fique bem abertinha, né? Não fique repuxando, tá bom? Se caso você sentir que a tua curva ficou pouco e que ela ficou meio repuxando, pode aumentar a quantidade de pontos, tá? Não tem problema. E se você perceber que a tua curva ficou ondulada, né? Ficou muito ponto, pode diminuir, mas eu acredito que o mínimo, né, 15 pontos é o que a gente teria que fazer para que a curva não fique repuxando, tá bom? Até porque nós vamos ter que fazer mais uma carreira ainda, né, de acabamento. Então, olha, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, fiz aqui minha curva e agora vamos para nossa outra lateral. Aqui nós vamos fazer exatamente o que nós estamos fazendo até agora. Sem correntinha de espaço, vou no terceiro ponto baixo e faço meus 3 pontos baixos, né? Um para cada ponto de base. Então, a nossa volta, gente, ó, vai ser basicamente isso. Na curva, nós vamos fazer 15 pontos altos na argola. Nas partes retas do tapete, vamos fazer 9. Todas elas separados por 3 pontos baixos, né, que vão estar em cima, aqui no meio dos 7 pontos baixos da carreira anterior, tá bom? Então, agora nós vamos fazer toda essa nossa volta, né? Não esquecendo de fazer na curva 15 pontos altos, tá? E eu vou fazer essa volta, eu vou cortar o meu fio e vou arrematar, porque daí eu vou vir na última carreira com esse fio aqui, com o barbante verde bandeira. Se caso você for continuar com a mesma cor, você não precisa cortar, tá bom?
Então, finalizamos já, né, a nossa carreira, essa, né, no caso, a penúltima carreira, né, do nosso acabamento. Como eu vou usar o fio verde, né, para finalizar, então eu já arrematei, né, já escondi o meu fio. Agora, em qualquer um dos pontos altos, do primeiro ponto alto de qualquer argola, você pode iniciar, tá bom? Eu gosto de iniciar sempre pela parte mais comprida, que daí quando eu chego no finalzinho da mais curta, eu já acabei o meu trabalho. Então, aqui, ó, se você vai continuar com a mesma cor, né, você só vai, você finalizou aqui no ponto baixo, né, você vem com ele caminhando com ponto baixíssimo até aqui o primeiro ponto alto, porque é aqui que nós vamos começar a nossa carreira. Então, aqui, ó, você, olha, dobra um pedacinho do teu fio. Esse pedaço aqui que ficou a ponta, né? Nós deixamos um pouquinho, não muito curtinho, né? Para ter um pedaço de fio para o nosso acabamento, né? Para finalizar depois, para fazer o nosso arremate, tá bom? Então, dobrei aqui o meu fio. Eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, tá? E, ó, eu insiro a agulha por trás dele, passo pela frente e volto para trás. E aqui eu vou pegar o meu fio e vou puxar ele. Olha, ele vai ficar assim, certo? Ainda segurando os dois fios, você vai fazer uma correntinha. Fez a primeira correntinha, né? No caso, o teu fio aqui do arremate já está preso, então você pode liberar ele. Fazemos mais uma correntinha para dar o nosso primeiro ponto alto, certo? Agora vamos subir as 3 correntinhas para fazer o nosso ponto picô. Então, você fez as 3 correntinhas e aqui no pezinho onde você fez essa correntinha do ponto alto, você vai inserir a agulha, puxa, né? Ficou com 2 argolinhas, faz um ponto baixo. Você fez o teu picô, tá? Vamos fazer então mais uma vez. Laça o teu fio, vem por trás do ponto, passa pela frente e volta para trás. Puxa o teu fio verde, né? O fio que você está usando, ó, vai ficar assim. Ó, puxou aqui, você vai fazer o teu ponto alto, certo? Fiz aqui o ponto alto. Faz as 3 correntinhas e ponto picô. Nós vamos fazer aqui, nós temos 9 pontos de base, né? Então, em cima dos 8 primeiros pontos, nós vamos fazer o ponto alto com o nosso picô. E no 9º ponto, no último, nós vamos fazer apenas o ponto alto. Sem correntinha de espaço, sem nada, né? Vamos seguir até o final aqui do nosso primeiro motivo, tá? Ó, sempre pegando, né, o fio por trás. Fez o ponto alto, já faz, ó, como que ele tá ficando. Você fez o ponto alto e já faz o teu picôzinho, tá bom? Vamos fazer aqui esse início juntos, porque o restante da volta, ele é todo igualzinho, tá bom? Inclusive na curva. Não tem correntinha de espaço entre eles e nem entre um motivo e outro, tá? Você vai passar de um motivo direto pro outro. Ó, aqui, ó, eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Aqui eu fiz o meu último ponto alto. Então, nesse ponto alto, aqui, eu não vou fazer o meu picô, tá? O picô vai ser somente nos 8 primeiros pontos. O último ponto eu não vou fazer. Opa! E daí aqui, gente, sem correntinha de espaço e sem nada, nós já vamos passar para os próximos pontos altos direto. Nos pontos baixos, nessa carreira, nós não vamos fazer nada. Já vamos direto para o nosso próximo ponto alto.
Já fazemos o ponto alto e o nosso picô. Então, deixa eu explicar aqui para vocês, porque nós vamos fazer assim agora o resto, toda a nossa volta. Então, aqui na reta, em todos eles vão ser 8 pontos altos com picô e o último você não faz nenhum. Aqui na curva também, chegou aqui, sem ponto, sem nada, você pula direto aqui pro ponto alto da curva, para fazer do mesmo jeito que você fez aqui. E aqui, do mesmo jeito que aqui você vai deixar o último ponto sem fazer o picô, na curva também. Então, nós temos 15 pontos altos na curva, você vai fazer 14 pontos com o picô, e o último ponto você vai fazer somente o ponto alto, e já pula aqui para o próximo motivo, tá bom? Eu acho que deu para entender bem, né? Porque é bem facinho, mesmo para quem ainda não fez, tá? Então, vamos fazer toda a nossa volta, vamos arrematar o nosso fio, tá? E nós vamos voltar com a segunda parte. E a segunda parte, nós vamos fazer aqui as peças que nós vamos anexar no nosso tapete. Nós vamos fazer o sino, as folhinhas do azevinho e a cerejinha, né, para decorar, tá bom?